Você está preparado para receber a porção que o Senhor reservou para você nesta noite? O mistério aconteceu no céu. O Senhor olhou para a Igreja Batista e deu ordem aos anjos, e o Espírito Santo de Deus validou esta ordem. Os anjos foi até o celeiro de Deus, pegou uma porção da palavra e com toda certeza reservou para nós nesta noite. E não foi uma palavra qualquer, não foi simplesmente uma literatura, não foi simplesmente um texto histórico, não é uma literatura poética, não é também um texto profético, mas nesta noite o Senhor reservou para nós algo um pouco mais valioso. O Senhor reservou para nós um tratado teológico, uma palavra poderosa, uma palavra potente. E quando nós falamos em tratado teológico, nós estamos falando de um tratado que tem a essência teológica com a escrita jurídica. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de receber um oficial de justiça na sua casa, e quando aquele oficial de justiça chega representando a lei, você automaticamente para receber aquele tratado. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus vem até nós com este tratado teológico para nos edificar, para nos alimentar. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. São 13 capítulos que merecem a atenção especial. São 303 versículos que merecem um olhar atencioso, e não apenas um olhar, mas uma reverência, uma obediência, um olhar diferenciado, um olhar jurídico, um olhar teológico, um olhar espiritual neste capítulo e neste livro que é o livro de Hebreus. Veja só o que diz aí o capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 16. Responsabilidade total, uma chamada a uma reflexão profunda. O que diz aí este versículo? Portanto, é uma ordem jurídica, é algo que não tem como mudar. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele mesmo, Jesus Cristo, suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade, nenhum negócio, nenhum embaraço permanente, mas buscamos o quê? Buscamos a vindoura, buscamos o futuro, buscamos aquilo que ele tem prometido para nós. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Portanto, oferecemos continuamente o sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios, que confessamos o seu nome. Esta chamada é a chamada que Jesus nos faz. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessamos o seu nome. E baseado neste texto, eu quero pensar com você o que está aqui neste tema. Religião sem decisão. Não é cristianismo sem decisão, não é vida cristã sem decisão, não é servos indecisos, mas é religião sem decisão. E estas imagens refletem exatamente o que este texto nos diz. Nesta primeira imagem, nós temos a arca de Noé, nós temos um chamado, um propósito de Deus para um homem com a sua família. Na segunda imagem, nós temos a representação do cesto de Moisés, que tem a mesma origem da arca, a arca do propósito, o mesmo propósito que Deus teve com Noé para salvar a sua família, Deus teve com Moisés para salvar uma nação. A mesma segurança, o mesmo pacto, a mesma aliança, a mesma chamada, a mesma visão. Deus teve com Noé, Deus teve com Moisés, mas com Jesus Cristo foi extraordinariamente superior e maravilhoso, porque esta arca da aliança, Deus agora não olha apenas para a família, não olha para a nação, mas olha para o mundo inteiro, que eu e você estamos inclusos.
Portanto, não é apenas religião sem decisão, mas é vida cristã impactado pelo poder da palavra de Deus. E eu quero chamar você agora para tirarmos uma panorâmica de toda a situação, de todo o contexto social na vida e na época de Noé, na vida e na época de Moisés e hoje, em nossos dias, a qual nós experimentamos de forma muito plena. Por exemplo, se nós olharmos hoje, nós vivemos um cristianismo absoluto. Um cristianismo absoluto. Um cristianismo pessoal, individual, um cristianismo privado, um cristianismo que não abre brecha para mudança. Este é o cristianismo que nós vivemos na contemporaneidade, mas também foi o cristianismo, ou foi a vida religiosa que a sociedade de Noé experimentou. E da mesma forma a sociedade que cercava Moisés. No exercício do seu ministério, observamos e enfrentamos hoje uma teologia do existencialismo. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu mais eu é igual a eu. Esse existencialismo nos leva a não abrir brecha, a não permitirmos e nem pensarmos no próximo. Na época de Noé, nós observamos isto. As pessoas pensavam nelas, se casavam, se davam em casamento, viravam e não queriam ajudar ninguém. Na época de Moisés também nós observamos aquela vida de escravidão, de pensamento existencial. E hoje nós vivemos isto, mas também observamos uma sociedade desenfreada, movida pelas ondas demoníacas e profundamente arraigado no mal. Observe o seu contexto, observe a vida em que nós estamos inseridos. Esta sociedade está profundamente arraigada no mal, no sincretismo religioso. Nós hoje não sabemos de forma muito clara o que é sagrado, o que é profano. A sociedade aí fora induz-nos por caminhos tortuosos que muitas vezes nós duvidamos de uma religião de falta de decisão. Mas como servos de Deus, olhando para este contexto dessas três arcas, nós entendemos e observamos que o mundo hoje vive uma ausência de prática da teologia da cruz. O mundo hoje vive uma ausência da prática da teologia do sofrimento. O mundo hoje vive uma ausência da prática da teologia da regeneração. Esta é a panorâmica. Esta é a foto do que acontecia na época de Noé, do que acontecia na época de Moisés e do que acontecia e está acontecendo na nossa época da igreja contemporânea. Mas Deus, o extraordinário, o tremendo, o conhecedor de todas as coisas, não trabalha sem projetos. Ele não trabalha sem propósito. Deus não trabalha ao léu. Deus não trabalha de forma desorganizada. Ao contrário, Ele é organizado. Ele tem um projeto, Ele tem uma chamada, Ele tem uma intenção. E nesta intenção de Noé, nós nos encaixamos. Deus disse para Noé: Noé, tudo está muito ruim. Tudo está um caos, está caótico. Mas eu tenho um projeto para você. Eu tenho um projeto que inclui a sua família. E este projeto depende da sua recepção, depende da sua decisão. E Noé decidiu obedecer a Deus juntamente com a sua família. Observe que Noé tinha irmãos, mas os irmãos não se envolveram naquele projeto, mas os filhos de Noé, a esposa de Noé, eles se envolveram naquele projeto por décadas. Por décadas. A sociedade à volta estava turbulenta. A sociedade em volta da família de Noé era uma sociedade sem eira nem beira. Era profano, era sagrado, era sincretismo religioso, era relativismo religioso. Mas Noé recebera um projeto, um chamado de Deus, assim como nós recebemos. Assim como você recebeu. Um chamado de Deus, um projeto de Deus, uma proposta de Deus para a sua família. E aqui tem
um segredo muito interessante, porque antes que Noé experimentasse as águas do dilúvio, Deus chama Noé. Deus diz: Noé, entra na arca, você e a sua família. Se Deus chamou e convidou Noé para este projeto, depois de muitas realizações, Deus estava dentro da arca. Deus não mandou Noé de longe: Noé, a porta está aberta, pode entrar. Subentende-se que Deus estava dentro da arca e chamou Noé para dentro da arca, assim como Deus continua fazendo com a sua família, te chamando para experimentá-lo, te chamando para viver o diferencial que Ele tem para você e para a sua família. E nesta situação, quando Deus chama Noé e a sua família para dentro da arca, Deus estava chamando para viver o sobrenatural, viver a segurança. Noé vai balançar, Noé vai dar muita situação errada lá fora, mas você e a sua família estarão guardados sobre a minha proteção. Vocês estarão guardados sobre esta arca, sobre este projeto que eu fiz, que eu chamei, que eu desenvolvi, que eu te capacitei, que eu te fortaleci. Agora venha, Noé, esteja guardado. Eu quero dizer para você, o mundo aí fora está caótico. O mundo aí fora está tenebroso, o mundo aí fora está realmente perdido, está em trevas, porque Satanás sabe que os dias estão terminando. Mas uma coisa, eu e você estamos seguros e estamos sólidos, que a nossa família está dentro do projeto de Deus e não se discute. A nossa família está protegida pelo chamado de Deus. A nossa família está guardada por esta arca que é Jesus Cristo de Nazaré. E isso nos dá autoridade. Isso nos traz desafios. Quando Noé e a família adentraram na arca, eles experimentaram a presença de Deus por pelo menos 7 dias consecutivos para preparar antes que o dilúvio viesse. E ali foi um momento de ensinamento, assim como o Espírito Santo nos ensina a cuidar da nossa família, a cuidar do nosso ambiente físico, a estender as mãos e consagrar o lugar santo em nome de Jesus, esta casa, este lugar. Aqui quem manda, aqui quem tem autonomia é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta casa, esta família tem uma marca, e a marca é a marca do sangue do Cordeiro. Esta família tem um nome, e o nome desta família é eternidade. Esta família é uma família de decisão. Nós decidimos, assim como Josué decidiu, nós decidimos adorar, servir e comungar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que a sua família tem o propósito. A sua família não é uma família de indecisão, mas a sua família é uma família de decisão, assim como Noé. A turbulência veio, os dias passaram, e o projeto de Deus esteve firme com Noé. E eu digo para você nesta noite com muita certeza, uma porção do céu para você da palavra e do maná celestial. A turbulência pode vir, o barco pode balançar, o filho pode distanciar, talvez as finanças te tirou do eixo, talvez alguma situação que você não teve controle chegou até a sua família, mas nesta noite você pode decidir e dizer: a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e eu não abro mão, não abro mão, não abro mão da minha família. Eu oro por ela, eu abençoo. Eu ouço a voz de Deus como sacerdote do lar. Eu ouço a voz de Deus, e o Senhor fala: Edmar, faça, eu faço. O Senhor fala: Edmar, não faça, eu não faço. Às vezes desobedeço, o Senhor puxa a minha orelha, me traz de volta, mas eu continuo guardado nas mãos do Senhor. E este é o propósito para você, homem e mulher de Deus. Continue na arca. Continue estabelecendo a sua família, uma família de decisão, uma família de propósito, uma família de projeto, uma família que está indo para a eternidade. Não se discute. Moisés, quando criança, recebera um propósito.
Moisés nascera em um contexto conturbado. Moisés já nasceu com decreto de morte. Moisés já estava decretado, determinado a morrer. Mas novamente, o projeto de Deus, o propósito de Deus começa a atuar. E este menino tão sensível, este menino tão pequenininho, este menino agora sobre a visão de fé, a sua mãe prepara uma arca, um cesto que tem a mesma palavra para a arca de Noé, a mesma raiz etimológica, a mesma palavra, prepara uma arca, significando a salvação. Aqui está o pequeno Moisés sendo conduzido neste rio, aqui está o pequeno Moisés sendo conduzido para um projeto de Deus, aqui está o pequeno Moisés sendo protegido, recebendo a guarda de Deus para um propósito. Eu quero dizer uma coisa para você, com muita segurança. Antes que você fosse formado, no ventre da sua mãe, nas entranhas maternas, na sua geração, quando você começou a ser gerado, quando você ainda nem sabia da sua existência, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, já havia preparado um plano, um projeto para você. Não importa a turbulência, não importa se você foi decretado a morte, não importa se você tenha recebido um decreto de morte ainda no ventre da tua mãe, mas o Todo-Poderoso olhou para mim, olhou para você e disse: eu tenho um projeto com esta pequena criança, e o nome dele será servo meu, homem e mulher de decisão. Ele será o intercessor por esta nação chamado Brasil. Nós somos intercessores. E o Senhor sustentou Moisés, guardou Moisés. O Senhor preparou um projeto lindo, precioso para Moisés. Moisés errou? Errou. Moisés por muitas vezes desobedeceu? Desobedeceu. Moisés muitas vezes ficou só, solitário, angustiado? Sim. Mas o projeto de Deus continuou firme. Deus continuou esperando, aguardando, preparando Moisés para o dia em que ele seria o libertador de uma grande nação, de um grande povo. E assim somos nós. Assim é você. O projeto de Deus para a sua vida, ele é extraordinário. Você foi chamado para interceder por Santo André. Você foi chamado para interceder por São Paulo. Você foi chamado para interceder por esta nação tão preciosa, tão maravilhosa. E nós temos esse compromisso diante do Senhor. Intercessores, intercedemos pela igreja, intercedemos pelos nossos irmãos, intercedemos por esta nação, porque é projeto de Deus. É projeto de Deus. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de celebrar em Nova York o dia 4 de julho. Quem já celebrou 4 de julho na América do Norte sabe o que significa uma nação que temia a Deus. No dia 4 de julho, milhares de pessoas vão até as praças e começam a engrandecer o Senhor dos Senhores e louvar o nome dEle e dizer: Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o Rei dos Reis desta nação. Não é à toa que a América do Norte é o que é, porque aquela nação tem uma raiz, tem uma história de intercessores, de homens e mulheres que intercederam por aquela nação. E não é à toa que o nosso Brasil continua e continuará sendo o celeiro do Evangelho, o celeiro de missionários, igrejas avivadas, grandes igrejas nesta nação. Por quê? Porque existem homens e mulheres com um propósito de interceder por esta nação. Meus irmãos, creia que assim como Deus teve um projeto para Moisés, Deus tem um projeto para você. Mas
Mas o mais importante e o maravilhoso projeto de Deus se dá exatamente na Arca da Aliança. A foto, o projeto, a maquete do que Jesus Cristo faria pelo mundo todo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de forma tão inexplicável, de forma tão sublime, de forma tão extraordinária. Deus amou o mundo de forma tão profunda, tão alta, que Ele próprio enviou o seu Filho para nos alcançar. E esta arca tem um mistério tremendo. Por quê? Porque a arca saía do tabernáculo em 3 ocasiões. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele movimenta a igreja nestas mesmas ocasiões. Por exemplo, a arca do tabernáculo saía daquele lugar quando se iniciava uma nova jornada. Quando o povo de Israel ia se movimentar, tirava a Arca da Aliança e então começava um novo projeto, o novo de Deus, a revelação de Deus, o caminho de Deus, a direção de Deus, a bênção de Deus, algo extraordinário pronto para acontecer, porque a Arca da Aliança havia movimentado para o novo. E é isto que Deus tem para você, novo. Deus tem vida nova, Deus tem visão nova, Deus tem projeto novo. Deus não é Deus da mesquinhez, Deus não é Deus da pobreza, mas Ele é Deus do sobrenatural. Ele tem algo maravilhoso para você. A arca de Deus está se movimentando na sua direção. Receba isto. Receba isto. Adeus tristeza, vou por um novo caminho. Deus se levantou a meu favor, Deus se levantou nos meus projetos. E a presença do Senhor está com você, porque a arca se movimentou. Mas a arca se movimenta e ela sai do tabernáculo em outro momento especial, que é o momento de batalha. Quando o povo se preparava para enfrentar as batalhas, as guerras, o vencedor, o general dos generais, se posicionavam. E ele se levantava, manifestando através do movimento da arca em momentos de batalhas. E o Senhor deixa muito claro, tanto para o povo de Israel, como para as nossas vidas, que é Ele quem luta por nós. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que você está sob a minha proteção. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu estou com vocês, eu sou o general dos generais e sou eu quem venço as batalhas. A arca se movimentava para vencer as batalhas e a arca continua se movimentando para vencer as nossas batalhas. E cabe a nós nos escondermos neste refúgio secreto. Cabe a nós firmarmos os nossos pés, porque quando Todo-Poderoso se levanta, a batalha já está vencida em nome de Jesus. E em terceiro momento, esta arca se movimentava em momento de celebração. Como é precioso olhar o projeto de Deus com a nação de Israel e observar que este projeto se multiplica centenas e milhares de vezes com a igreja. Hoje nós temos a graça maravilhosa, a manifestação do Espírito Santo celebrando juntamente conosco. Hoje nós dobramos os nossos joelhos e choramos de alegria na presença do Senhor. Hoje nós celebramos o movimento de Deus na Igreja Batista Central. Hoje nós celebramos a presença do Espírito Santo de Deus nos movimentando, nos fortalecendo, nos orientando, sendo a nossa provisão diária, porque a arca de Deus é celebração, é comunhão, é convivência com o eterno, e você não pode perder isto. Você não pode ser apático.
Você não pode deixar isto passar. Você precisa celebrar na presença do Rei dos Reis. Você precisa alegrar o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele tem um novo caminho. E neste novo caminho Ele tem uma proteção. E esta proteção te leva ao pastor amado, ao Salmo 23. Esta proteção te faz alegrar o seu coração. Portanto, você precisa entender e decidir aceitar o projeto de Deus para a sua vida. É necessário que você aceite este projeto. E hoje, que já não é mais hoje, é amanhã, que já não é mais amanhã, mas é o presente de Deus, essa decisão é sua. Eu já decidi, há muito tempo atrás, e eu decido isso todas as manhãs. Eu decido, eu falo: Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo o teu plano. Eu sei que o Senhor tem um plano. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um plano para mim. E eu sei esse plano, eu quero. Eu sei que os desafios surgem a cada dia, mas eu também sei que as tuas mãos poderosas me guardam, me protegem, me ajudam, me guiam. Eu tomei uma decisão e esta decisão é contínua, é diária. E você pode também hoje tomar esta decisão. Vamos ficar de pé? Não olhe para o que está lá fora, porque lá fora é só caos, é destruição, lá fora é maldade. Lá fora é ação demoníaca. Lá fora é Satanás agindo. Mas nós estamos guardados na arca que é Jesus Cristo. A igreja do Senhor está protegida. A água vai balançar, mas o avivamento virá e nós estaremos movendo pelas mãos do Todo-Poderoso. Nós estaremos sendo conduzidos nesta batalha. Nós já temos um resultado, e o resultado é a vitória, porque o general dos generais está conosco. E você decide por isto. Noé teve dificuldades? Teve. Moisés teve dificuldades? Teve. Você tem dificuldades? Tem. Mas o projeto de Deus não muda. O projeto de Deus é cuidar, salvar, é zelar, é proteger, é providenciar na sua vida. Faça a sua decisão hoje. Diga: Senhor, se eu por acaso estou fora do teu projeto, dê-me sabedoria, acrescente a minha fé, aumente a minha fé, para que eu possa buscar o teu projeto e vivê-lo. Eu preciso, Senhor. E aí você irá perceber o Espírito Santo de Deus dizendo: você quer mesmo? Você quer ter esse compromisso? Você decide mesmo? Farei algo extraordinário na sua vida e por você. E isto é bom demais. Quando você estuda o livro de Gênesis, quando Deus fala é bom demais, é exageradamente maravilhoso. Quando você se propõe a decidir a seguir o plano de Deus, é exageradamente maravilhoso. Parece redundante, mas não é. Tem uma força de expressão na grandeza do cuidado de Deus por nós. Mas você precisa decidir querer isto. Você precisa decidir. Podemos orar neste momento, pedindo ao Senhor que esta porção do céu encontre guarida em nossos corações, e que nós sejamos praticantes desta palavra, pessoas decididas a seguir a Jesus Cristo, pessoas decididas a seguir o general dos generais, pessoas decididas a ser impactados pela presença do Espírito Santo de Deus.
ore ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, esta igreja tão bela, tão dinâmica, esta igreja que tem experimentado a Tua graça, o Teu poder. Pai amado, nesta noite, aliás, neste início de dia, nós decidimos, ainda, Pai, que incompetentes, ainda que debilitados, mas nós decidimos seguir o Teu plano, seguir o Teu projeto, seguir a Tua vontade, seguir a Tua palavra. Portanto, Senhor, que as Tuas promessas nos alcance, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.